Hoje nós estamos aqui, mais um documentário do fim dos tempos, em frente a 25 de março. Isso aqui é um fruto, o evangelista e os senhores de casa. Fala mais alto. Mais alto. Isso aqui é um fluxo de um mar de gente. E hoje o nosso documentário sobre o fim dos tempos é hoje. Nós vamos falar hoje sobre a grande mulher que reina sobre as nações. Nós vamos falar de hoje sobre a grande Babilônia. Veja, senhores e senhoras, que nós vamos falando através do nosso documentário, vídeo, que está já na rede mundial já faz algum tempo, falando sobre os últimos tempos do que está acontecendo. Senhores e senhoras, senhores que nos assistem a partir de agora na fazenda, no sítio, na cidade, na comunidade, estamos preocupados. Eu nunca me preocupei, evangelista e o senhor de casa, tanto como estou me preocupando nesses últimos dias. Coisas terríveis, coisas cruéis que está acontecendo. Veja que nós fizemos um documentário na Sé, falando de uma religião satânica, que elas estão colocando um 666 nas pessoas. Nós já vem abordando isso já há uns 10 anos, falando de uma nova ordem mundial. Isso já explodiu. Apesar que a nova ordem ainda não foi decretado pela ONU, pelo Conselho da ONU. Mas isso, a ONU também, o grupo Bilderberg, o G12, a maçonaria, já está levantando esses falsos mestres que se infiltraram nas igrejas, dizendo eles que são de Cristo. Inclusive esse cara aqui, que é um cara que a gente rastreou a vida dele todinha, rastreamos, investigamos a vida desse cara através da internet. E esse sujeito aqui é de Porto Riquense, mora em Miami. Esse cara é um cara muito forte dos Illuminati, é um cara forte, ele é um cara forte dos Illuminati. E esse camarada já vem marcando as pessoas, inclusive em vários estados do Brasil, Goiânia, São Paulo, aqui na Celso Garcia aconteceu isso, Paraná, Pará, Minas Gerais, Salvador, Alagoas, enfim, vários estados, ele já vem colocando nas pessoas o 666. Você vai ver isso aí mais evidente no nosso vídeo, nosso documentário que foi feito na Sé. Nós abordamos esse assunto lá e agora nós estamos reforçando aqui. Os senhores não aceitam, a gente vem falando para essas pessoas fugir dessas religiões que são satânicas. Nós vamos mostrar daqui a pouco dentro da Bíblia que essas religiões que estão aí foi a religião levantada pela maçonaria. Como a gente já tem dito, a gente tem 3 poderes fortes sobre a terra. 3 poderes fortes. Temos a política, temos a religião e temos a justiça. Nenhuma dessas 3 funciona. Os senhores há de concordar comigo que não funciona. Não funciona. O que é que a gente vê aí? Injustiça. A religião faz alguma coisa pelas pessoas, você vai ver aí pessoas jogadas pelas ruas, você vai ver pessoas mendigando. Um país como o nosso, rico, tem de tudo. E a gente vê essas pessoas aí que trabalhou a vida inteira jogadas pela rua, o Estado, pela sua vez, não dá não assistência a essas pessoas e daí por diante. E aí vem também a religião, pela sua vez, que também tinha como fazer o papel do Estado e também não faz. Isso é evidente que tudo isso tem... Agora eu vou estar continuando aqui falando sobre o que o evangelista estava dizendo, de tudo que está por trás da nova ordem mundial, dos Illuminati, dos Bilderberg. Illuminati, tudo que está abaixo deles, tudo que está sobre o poder deles. Os bancos e finanças, bancos centrais, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, corporações multinacionais e fundações, sociedade secreta, a maçonaria, Caveira e Ossos, Bohemian Grove, Grande Loja do Oriente, Grande Loja do Alpina, Cavaleiros Templários e Rosa Cruzes. Grupos políticos, Organizações das Nações Unidas, que é a ONU, líderes de governos, que é o que nós estávamos dizendo, que todos os presidentes, tudo que entra, eles que comandam, eles que controlam tudo, os Bilderberg são eles. Comissão Trilateral, Conselho e Relações Exteriores, Clube de Roma, Instituto Aspen, Federações Regionais, NATO,
e União Internacional dos Sindicatos. O Grupo de Inteligências, a CIA, a KGB, FBI, Inteligência Britânica, a máfia, o crime organizado, cartéis de droga, Interpol... Ô, Evangelista, espera um pouco aí. O que é que está escrito aí? Quartel de drogas. Meu prezado amigo, eu vou lhe fazer uma eu vou ser enfático a lhe perguntar. Você conhece algum traficante grande no Brasil ou de outro lado que já foram presos de tráfico de droga? O que você vê aí são mega traficantes, porque o traficante grande é aqueles que fabricam a cocaína, a heroína, são donos de laboratório, os mesmos laboratórios que fabricam. O remédio fabrica a cocaína, a heroína, enfim. Os senhores conhecem? Por quê? Porque essa gente está no topo dos governos. Agora vamos estar continuando aqui. Partidos comunistas, aqui vai falar da parte dos religiosos. Grupos religiosos. Olha só, preste bem atenção, prezado amigo. Grupo religioso. Vamos lá. Pertencentes aos Illuminati. Olha só, quem é que está comandando tudo isso? Os Illuminati. Agora vamos lá. Aí. Então, o que o evangelista estão afirmando aqui? Que todas essas religiões que você vê na mídia, essas religiões ricas que você vê aí, está tudo sendo manipulada pela maçonaria, pelos Illuminati. O que esses pastores que estão na televisão aí, eles vão fazer? Eles vão pegar essa mesma marca da besta que o evangelista disse aqui, esse 666 que está sendo implantado aqui no Brás, e em todos esses estados aqui que você está vendo aqui, ó. Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima e São Paulo. Esses pastores aí, esses falsos pastores e muitos padres, muitos religiosos que tem aí, que nós sabemos que são de Satanás, são filhos do diabo, eles vão colocar essa marca aí nos próprios membros da igreja. Como eu e o evangelista gravou há muito tempo lá em Osasco, que uma igreja colocou 15 mil chips em 15 mil membros, lá nos Estados Unidos e no Brasil também. Então o que nós estamos explicando aqui? Para você sair dessas religiões e servir somente a Jesus Cristo. Vamos estar continuando aqui. Aí, ó, o Papa, o Vaticano pertence aos Illuminati. O evangelista, e o Papa é um número 1 do grupo Bilderberg. Ele é um número 1, ele é um cara grande, forte do grupo Bilderberg, que pertence o G12, enfim. E não só ele, todos os cardeais, bispo, padre, governo como todo, religião como toda evangélica, e toda, quando se fala em religião, prezado amigo, quando eu estou dizendo toda religião, é toda, sem exceção. Agora aqui, ó, para você ter certeza, Conselho Mundial das Igrejas. Mundial, quer dizer que o problema não é no Brasil, é mundial, todos eles é mandado pelo G12. Agora você quer ver a mira aqui em mim, quer ver uma coisa forte que nós vamos te revelar aqui? Evangelista, a televisão não é da maçonaria? É claro que é. A televisão é dos Illuminati. O que esses pastores estão fazendo na televisão? É porque se ele não pertencesse aos Illuminati, ele não estava lá. Não é verdade isso daí? Você pode ver que tem empresário aí, no caso, eu não vou citar o nome deles aqui, mas tem muito empresário no nosso país que tem dinheiro para comprar 5 ou 6 redes de televisão e não consegue, não tem. Então. Porque não foram escolhidos para estar na rede de televisão, porque os Illuminati é quem escolhe essas pessoas. Isso prova que esses pastores que estão aí são tudo maçom, tudo Illuminati, tudo pertence à maçonaria. Agora vamos estar lendo aqui o resto. Olha lá. Parlamento Mundial das Religiões. Olha lá, vai vendo. Grupos Nova Era, nem Age. Cientologia, que pertence à ciência. Sociedade Teosófica. Grupos educacionais da saúde. Tudo. É o que nós estávamos dizendo sobre a contaminação e os vírus que eles estão matando a população mundial. Isso você vai ver o cientista afirmando lá na internet também. Qual governo está matando a população. Vários tipos de câncer, tudo foi criado pelo governo mundial. Unesco, OMS, Greenpeace, Congresso Planetário, Grupo dos Ambientalistas, a mídia, que é o que nós estávamos falando para vocês, e Lucy Strush. Pode ir por pausa aí. Voltando ao assunto das religiões como um todo. Nós vamos abordar daqui a pouco lá no livro de Apocalipse 17, que eu vou te mostrar sobre uma grande mulher que reina sobre as nações. Preste bem atenção. Os Estados Unidos
ela foi criada pelo grupo Bilderberg. Os Estados Unidos, de acordo com Apocalipse 17, ela é a grande mulher que está sentada sobre as nações, está sentada em cima de uma besta e também em cima de muitas águas. Veja, prezado amigo, que a Igreja Católica é chamada de Grande Babilônia no passado. O que é Babilônia? Grande Babilônia, ela era uma igreja religiosa, forte, ligada aos governos daquela época. Todos os reis daquela época, era ela levantada pela Igreja Católica. Não existia governo se não fosse pela igreja. Ela tinha um poder absoluto. Ela tinha um poder absoluto, religioso e ditadura. Ela era religiosa, também ditadura e também ela tinha o controle sobre os governos. Então ela é chamada de Grande Babilônia. Mas a Bíblia diz aqui no Apocalipse, caiu a Grande Babilônia. Por quê? Porque ia levantar outra mulher, outra cidade, outra igreja forte para reforçar o que ela fazia atrás, com os mesmos princípios dela. E a gente vê hoje, no nosso meio, no caso dos Estados Unidos, é uma potência. Os Estados Unidos, querendo ou não, ela domina o mundo. Quando se fala dos Estados Unidos, quando se retrata da ONU, o que quer dizer a ONU? A ONU foi levantada pelos Estados Unidos e os países mais ricos. Também a ONU é a sua ferramenta de trabalho, do grupo Bilderberg. Então o que acontece aí? A ONU, veja, prezado amigo, ela é uma entidade muito forte. A ONU, ela tem o domínio na religião, ela domina a política, ela domina o exército, ela domina tudo que você possa imaginar. Quer dizer o quê? Ela jogou por terra quem? A Igreja Católica. A igreja que tinha, qual ela tinha o poder na antiguidade, religiosa e política. Veja que é a mesma religião, a Grande Babilônia, ela levantou, mas se levantou só na religião, ela não tem força na política. Qual os seus governos, todos os governos chefes de Estado, faz parte dela, mas ela não tem força. Você pode ver que sempre esse Papa que está aí, cardeal, quando tem um assunto na mídia sobre aborto, sobre troca de sexo, sobre casamento de gay, enfim, a igreja, por si, ela não aprova isso. Só que acontece, ela bate de frente com os governos passam por cima dela e conseguem aprovar as leis, no caso da Argentina, dos Estados Unidos, de outros países, enfim. Quer dizer que ela não tem força. Os Estados Unidos, ela tem força, ela é religiosa, política e ditadura. Veja que a Bíblia diz que também se levantaria do meio desta mesma Babilônia outro poder forte. Veja que ela tem o mesmo poder da Igreja Católica. É tão evidente, isso aí, senhores e senhoras, que esse Papa que está aí, ele foi acusado pelos Estados Unidos, ele foi acusado pelo judiciário dos Estados Unidos de ter escondido cardeais pedófilo, que tinha estrupado várias crianças nos Estados Unidos, e a justiça decretou a prisão desses cardeais, desses bispos, e eles correram para o Vaticano e lá ficou escondido lá. Assista o vídeo que nós vamos falar sobre o Vaticano. Você vai assistir nesse mesmo documentário sobre isso. Também, você também vai assistir também em Nova York. Foi em Nova York que você baixou o vídeo da ONU? Foi. Bom, você vai ver também lá em Nova York a ONU. Você vai ver tudo isso aí, o poder que a ONU tem sobre o mundo inteiro. Então o que acontece? Então os Estados Unidos, nós vamos ver dentro da Bíblia, daqui a pouquinho aqui, dentro do Apocalipse 17, você vai ver a força que os Estados Unidos têm. Não adianta. O país que se meter com os Estados Unidos vai cair por terra, porque ela é a besta do Apocalipse. Ela está no lugar da Igreja Católica e de toda a religião. Agora, reforçando, veja que os Estados Unidos, ela é uma potência também na religião. A maioria das igrejas evangélicas que tem no Brasil vem tudo dos Estados Unidos. São igreja falsa. A religião, a maioria delas, ou quase toda, não nasceu no Brasil. Já vieram a maioria todos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o maior poder evangélico do mundo. Só que é falso, é falsa, é enganadora. Que qual tudo ela você acabou de ver aqui sobre as cartas dos Illuminati. Avisa aí, evangelista, que é por isso que eles não pregam sobre o fim dos dias. Você acabou de ver aí sobre o poder eles que estão de Cristo, inclusive esse cara aqui, que é um cara que a gente rastreou a vida dele todinha, rastreamos, investigamos a vida desse cara através da internet, e esse sujeito aqui é de Porto Rico, porto-riquense, mora em Miami,
Esse cara é um cara muito forte dos Illuminati, é um cara forte, ele é um cara forte dos Illuminati. E esse camarada já vem marcando as pessoas, inclusive em vários estados do Brasil, Goiânia, São Paulo, aqui na Celso Garcia aconteceu isso, Paraná, Pará, Minas Gerais, Salvador, Alagoas, enfim, vários estados ele já vem colocando nas pessoas o 666. Você vai ver isso aí mais evidente no nosso vídeo, nosso documentário que foi feito na Sé. Nós abordamos esse assunto lá e agora nós estamos reforçando aqui. Os senhores não aceitam, a gente vem falando para essas pessoas fugir dessas religiões que são satânicas. Nós vamos mostrar daqui a pouco dentro da Bíblia. E essas religiões que estão aí, foi a religião levantada pela maçonaria. Como a gente já tem dito, a gente tem 3 poderes fortes sobre a terra. 3 poderes fortes. Temos a política, temos a religião e temos a justiça. Nenhuma dessas 3 funciona. Os senhores há de concordar comigo que não funciona. Não funciona. O que é que a gente vê aí? Injustiça. A religião faz alguma coisa pelas pessoas, você vai ver aí pessoas jogadas pelas ruas, você vai ver pessoas mendigando, um país como o nosso, rico, tem de tudo, e a gente vê essas pessoas aí que trabalhou a vida inteira jogadas pela rua, o Estado, pela sua vez, não dá não assistência a essas pessoas, e daí por diante. E aí vem também a religião, pela sua vez, que também tinha como fazer o papel do Estado, e também não faz. Isso é evidente. E tudo isso tem... Agora eu vou estar continuando aqui falando sobre o que o evangelista estava dizendo, de tudo que está por trás da nova ordem mundial, dos Illuminati, dos Bilderberg. Illuminati, tudo que está abaixo deles, tudo que está sobre o poder deles. Os bancos e finanças, bancos centrais, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, corporações multinacionais e fundações, sociedade secreta, a maçonaria, caveira e ossos, Borramin. Pode ir por pausa. Voltando ao assunto das religiões como um todo. Nós vamos abordar daqui a pouco lá no livro de Apocalipse 17, que eu vou te mostrar sobre uma grande mulher que reina sobre as nações. Preste bem atenção. Os Estados Unidos, ela foi criada pelo grupo Bilderberg. Os Estados Unidos, de acordo com Apocalipse 17, ela é a grande mulher que está sentada sobre as nações. Está sentada em cima de uma besta e também em cima de muitas águas. Veja, prezado amigo, que a Igreja Católica é chamada de Grande Babilônia no passado. O que é Babilônia? Grande Babilônia, ela era uma igreja religiosa, forte, ligada aos governos daquela época. Todos os reis daquela época, era ela levantada pela Igreja Católica. Não existia governo se não fosse pela igreja. Ela tinha um poder absoluto. Ela tinha um poder absoluto, religioso e ditadura. Ela era religiosa, também ditadura e também ela tinha o controle sobre os governos. Então ela é chamada de Grande Babilônia. Mas a Bíblia diz aqui no Apocalipse, caiu a Grande Babilônia. Por quê? Porque ia levantar outra mulher, outra cidade, outra igreja forte para reforçar o que ela fazia atrás, com os mesmos princípios dela. E a gente vê hoje, no nosso meio, no caso dos Estados Unidos, é uma potência. Os Estados Unidos, querendo ou não, ela domina o mundo. Quando se fala dos Estados Unidos, quando se retrata da ONU, o que quer dizer a ONU? A ONU foi levantada pelos Estados Unidos e os países mais ricos. Também a ONU é a sua ferramenta de trabalho do grupo Bilderberg. Então o que acontece aí? A ONU, veja, prezado amigo, ela é uma entidade muito forte. A ONU, ela tem o domínio na religião, ela domina a política, ela domina o exército, ela domina tudo que você possa imaginar. Quer dizer o quê? Ela jogou por terra quem? A Igreja Católica. A igreja que tinha, qual ela tinha o poder na antiguidade, religiosa e política. Veja que é a mesma religião, a Grande Babilônia, ela levantou, mas se levantou só a religião, ela não tem força na política. Qual os seus governos, todos os governos chefes de Estado, faz parte dela, mas ela não tem força. Você pode ver que sempre esse Papa que está aí, cardeal, quando tem um assunto na mídia sobre aborto, sobre troca de sexo, sobre casamento de gay, enfim, a igreja
Hoje nós estamos aqui, mais um documentário do fim dos tempos, em frente a 25 de março. Isso aqui é um fruto, o evangelista e os senhores de casa. Fala mais alto. Mais alto. Isso aqui é um fluxo de um mar de gente. E hoje o nosso documentário sobre o fim dos tempos é hoje. Nós vamos falar hoje sobre a grande mulher que reina sobre as nações. Nós vamos falar de hoje sobre a grande Babilônia. Veja, senhores e senhoras, que nós vamos falando através do nosso documentário, vídeo, que está já na rede mundial já faz algum tempo, falando sobre os últimos tempos do que está acontecendo. Senhores e senhoras, senhores que nos assistem a partir de agora na fazenda, no sítio, na cidade, na comunidade, estamos preocupados. Eu nunca me preocupei, evangelista e o senhor de casa, tanto como estou me preocupando nesses últimos dias. Coisas terríveis, coisas cruéis que estão acontecendo. Veja que nós fizemos um documentário na Sé, falando de uma religião satânica, que elas estão colocando um 666 nas pessoas. Nós já vem abordando isso já há uns 10 anos, falando de uma nova ordem mundial. Isso já explodiu. Apesar que a nova ordem ainda não foi decretado pela ONU, pelo Conselho da ONU. Mas isso, a ONU também, o grupo Bilderberg, o G12, a maçonaria, já está levantando esses falsos mestres que se infiltraram nas igrejas, dizendo que são... Grove, Grande Loja do Oriente, Grande Loja do Alpina, Cavaleiros Templários e Rosa Cruzes. Grupos políticos, organizações das Nações Unidas, que é a ONU, líderes de governos, que é o que nós estávamos dizendo, que todos os presidentes, tudo que entra, eles que comandam, eles que controlam tudo, os Bilderberg são eles. Comissão Trilateral, Conselho e Relações Exteriores, Clube de Roma, Instituto Aspen, Federações Regionais, NATO e União Internacional dos Sindicatos. Grupo de Inteligências, a CIA, a KGB, a FBI, Inteligência Britânica, a máfia, o crime organizado, cartéis de droga, Interpol. Ô, evangelista, espera um pouco aí. O que é que está escrito aí? Quartel de drogas. Meu prezado amigo, eu vou lhe fazer eu vou ser enfático a lhe perguntar. Você conhece algum traficante grande no Brasil ou de outro lado que já foram presos de tráfico de droga? O que você vê aí são mega traficantes, porque o traficante grande é aqueles que fabricam a cocaína, a heroína, são donos de laboratório, os mesmos laboratórios que fabricam. O remédio fabrica a coca, a cocaína, a heroína, enfim. Os senhores conhecem? Por quê? Porque essa gente está no topo dos governos. Agora vamos estar continuando aqui. Partidos comunistas, aqui vai falar da parte dos religiosos. Grupos religiosos. Olha só, preste bem atenção, prezado amigo. Grupo religioso. Vamos lá. Pertencentes aos Illuminati. Olha só, quem é que está comandando tudo isso? Os Illuminati. Agora vamos lá. Aí. Então, o que o evangelista estão afirmando aqui? Que todas essas religiões que você vê na mídia, essas religiões ricas que você vê aí, está tudo sendo manipulada pela maçonaria, pelos Illuminati. O que esses pastores que estão na televisão aí, eles vão fazer? Eles vão pegar essa mesma marca da besta que o evangelista disse aqui, esse 666 que está sendo implantado aqui no Brás, e em todos esses estados aqui que você está vendo aqui, ó. Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima e São Paulo. Esses pastores aí, esses falsos pastores e muitos padres, muitos religiosos que tem aí, que nós sabemos que são de Satanás, são filhos do diabo, eles vão colocar essa marca aí nos próprios membros da igreja. Como eu e o evangelista gravou há muito tempo lá em Osasco, que uma igreja colocou 15 mil chips em 15 mil membros, lá nos Estados Unidos e no Brasil também. Então o que nós estamos explicando aqui? Para você sair dessas religiões e servir somente a Jesus Cristo. Vamos estar continuando aqui. Aí, ó, o Papa, o Vaticano pertence aos Illuminati. O evangelista, e o Papa é um número 1 do grupo Bilderberg. Ele é o número 1, ele é um cara grande, forte do grupo Bilderberg, que pertence o G12
enfim. E não só ele, todos os cardeais, bispo, padre, governo como todo, religião como toda, evangélica, e toda. Quando se fala em religião, prezado amigo, quando eu estou dizendo toda religião, é toda, sem exceção. Agora aqui, ó, para você ter certeza. Conselho Mundial das Igrejas. Mundial. Quer dizer que o problema não é no Brasil. É mundial. Todos eles é mandado pelo G12. Agora você quer ver a mira aqui em mim? Quer ver uma coisa forte que nós vamos te revelar aqui? Evangelista, a televisão não é da maçonaria? É claro que é. A televisão é dos Illuminati. O que esses pastores estão fazendo na televisão? É porque se ele não pertencesse aos Illuminati, ele não estava lá. Não é verdade isso daí? Você pode ver que tem empresário aí, no caso, eu não vou citar o nome deles aqui, mas tem muito empresário no nosso país que tem dinheiro para comprar 5 ou 6 redes de televisão e não consegue, não tem. Então. Porque não foram escolhidos para estar na rede de televisão, porque os Illuminati é quem escolhe essas pessoas. Isso prova que esses pastores que estão aí são tudo maçom, tudo Illuminati, tudo pertence à maçonaria. Agora vamos estar lendo aqui o resto. Olha lá. Parlamento Mundial das Religiões. Olha lá, vai vendo. Grupos Nova Era, nem Age. Cientologia, que pertence à ciência. Sociedade Teosófica. Grupos educacionais da saúde. Tudo. É o que nós estávamos dizendo sobre a contaminação e os vírus que eles estão matando a população mundial. Isso você vai ver o cientista afirmando lá na internet também. Qual governo está matando a população. Vários tipos de câncer, tudo foi criado pelo governo mundial. Unesco, OMS, Greenpeace, Congresso Planetário, Grupo dos Ambientalistas, a mídia, que é o que nós estávamos falando para vocês, e Lucis Truss.